Então, pessoal, o senhor Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência do governo Lula, que cuida lá do negócio do INSS e tudo mais, ele afirmou o seguinte, né? Ele comentou sobre a questão da revisão da vida toda do INSS e tudo mais, algo que acabou sendo derrubado aí pelo STF, revertendo a própria decisão do STF anterior e tudo mais, um imbróglio jurídico nesse sentido, mas ele disse que o valor que o Tesouro Nacional, o próprio Tesouro, apurou disso aí, né, de quanto que daria o impacto dessa revisão da vida toda de 480 bilhões de reais. Bem, o senhor Carlos Lupe desconsiderou, desacreditou, desautorizou esse número, falou que é um chutômetro. Pois é assim que ele classificou a qualidade técnica do pessoal lá da Secretaria do Tesouro, pessoal vinculado ao Fernando Haddad, para você ver o quanto essa base ministerial do Lula realmente está dividida, né? E não apenas isso, né? Ele não apenas deu um tapa na cara do próprio pessoal do Tesouro Nacional que chegou a esse número, como ele falou um dos maiores absurdos econômicos que eu já ouvi alguém falar nesse governo terrível que é o governo Lula, que é o seguinte, né? Que não há déficit aqui, né? Como é que ele falou de uma forma, a frase que marcou, né? Que não há déficit fiscal, ele não considera isso aqui como um problema, né? Porque o ser humano não se mede por número, se mede por felicidade, né? Então não importa se a previdência é deficitária, tá todo mundo feliz? Isso é o que vale a pena, isso é o que importa, né? Será que é a felicidade que vai continuar pagando as aposentadorias ao longo dos anos? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, e você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Isso aqui chega a ser cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. É uma entrevista aqui que o Carlos Lupe, ministro da Previdência do Lula, deu à Folha de São Paulo. Eu tô lendo isso aqui na Folha de São Paulo, inclusive, com alguns insights aqui, alguns trechos do que ele falou. E eu sempre menciono aqui no canal, sem medo de parecer relativista ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu sempre menciono aqui que a coisa tá ruim com o Fernando Haddad, vai ficar pior sem ele, né? O Fernando Haddad é um bom ministro da Fazenda? Claro que não, longe disso, muito longe disso. Ele é um péssimo ministro da Fazenda. Acontece que todo o restante do governo Lula é uma tragédia completa, é muito pior, né? O governo Lula, de forma geral, o gabinete ministerial, a base aliada do Lula, essa gentalha petista consegue fazer o Fernando Haddad parecer ortodoxo do ponto de vista econômico. Não é à toa que, em muitos casos, o Fernando Haddad é uma voz isolada dentro do governo Lula, fala sozinho ali em relação a questões fiscais e tudo mais. Então, é disso que eu tô falando. Olha o que o cara fala aqui, o Carlos Lupe, desconsiderando por completo, né, de forma assim absurda, o tamanho do rombo do déficit da Previdência, que é um dos maiores problemas fiscais do governo brasileiro na atualidade, e coloca em risco a sustentabilidade desse esquema de pirâmide aí, né? Então, o que acontece, né? A questão da revisão para a vida toda aqui é um imbróglio ali por conta da situação da mudança de moeda, né? Você sabe, quando há essa hiperinflação e tudo mais, né? Você acaba tendo uma situação em que indivíduos têm o seu poder diluído ao longo do tempo, e aí na conversão desses valores aí das moedas antigas para o real virou uma bagunça danada, e muita gente começou a entrar na justiça por conta disso, né? Pedindo uma revisão desses valores anteriores à vigência do Plano Real para melhorar a aposentadoria, né? Então, benefícios de forma geral, essas ações são de 99, né, 1999, do milênio passado, e estão sendo julgadas aí pelo STF, né? O que acontece? Em dezembro de 2022, o pessoal do STF, ainda no governo do Bolsonaro, né? O pessoal do STF aí aprovou uma tese lá falando da revisão da vida toda e tudo mais, tendo um resultado benéfico para os beneficiários do INSS. Só que aí o pessoal do STF voltou atrás, trocou o entendimento aí e tudo mais, né? E aí concluiu, de fato, afirmando que agora a coisa criou-se uma série de, vamos dizer assim, uma solução híbrida, né? Mudando aí o fator previdenciário, a situação do fator previdenciário, enfim, no final das contas, essa situação aqui é mais favorável para o governo aí e tudo mais,
fazendo com que, de fato, o governo deixe de gastar essa grana pesada aqui, então, né, que seriam 480 bilhões de reais estimados pelo pessoal do Tesouro Nacional, né? Então, esse aqui era o grande ponto da revisão para a vida toda aí, e ele começa, então, o Carlos Lupe começa ofendendo o pessoal do Tesouro Nacional, falando que isso foi um chute, eles chutaram para chegar nesse valor aqui, que é uma ofensa realmente, né? Não é que os caras fizeram o quê? Jogaram dados e atingiram esse patamar? É claro que não dá para bater o martelo e falar que isso vai ser o valor real, mas tem que se trabalhar com algum tipo de estimativa. E aí, certamente, o pessoal do Tesouro tem condições de saber para quem que isso aqui se aplica, né? Para que casos isso aqui se aplica, qual o percentual estimado de pessoas que vão acionar judicialmente para ter esse benefício aí, quanto tempo essas pessoas vão viver, enfim, levaram em conta isso e chegaram nesse número que não é exatamente irreal. Eu digo para vocês que em se tratando de problemas de INSS, isso aqui, 480 bilhões de reais, uma montanha de dinheiro, ok, mas é algo factível, né? Estou totalmente ao contrário da opinião do senhor ministro da Previdência quanto a isso aí, né? Então, esse ponto acabou aí se tornando uma situação aí, de fato, benéfica para as contas do governo aí e tudo mais, e ele afirmou o seguinte, né, que vai cumprir a ordem judicial. Ele acredita que houve prejuízo para aposentados nesse sentido aí e tudo mais, ou seja, ele é meio que, de fato, tende a ficar do lado dos aposentados, dos beneficiários do INSS aí, e tudo mais, e ele fala o seguinte aqui, né, que o Supremo, o STF aqui, de fato, acabou se deixando levar por conta dessa situação aí, por conta desses números, para evitar, de fato, que a coisa acabasse repercutindo num buraco negro, sugando recursos e tornando a Previdência completamente inviável nesse sentido aí, né? Então, ele falou que não tem como chegar nesse patamar, não tem como chegar nesse valor aí e tudo mais, e que a coisa aí não vai, acaba sendo muito fidedigna, né? E aí tem a questão do déficit da Previdência aqui, que entrou na pauta também, né? Acabou sendo ponto de entrevista, ponto de declaração polêmica do senhor Carlos Lupe, vamos colocar assim, e que atualmente esse déficit é de 306 bilhões de reais, né? Um aumento de 17% em relação a 2022. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Uma conta completamente insana que não vai ser paga em momento algum. Isso aqui vai quebrar. Isso aqui vai falir com certeza. É um sistema fadado ao colapso. Quem está botando dinheiro hoje para se aposentar daqui a 20, 30 anos, meu amigo, pode tirar no cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. A Previdência Social não vai durar tanto tempo, porque daqui a pouco não tem mais de onde tirar dinheiro para cobrir esse buraco aqui, né? Mas ainda assim, para o Carlos Lupe, isso aqui não é um problema, meu amigo. Isso aqui se trata de garantir o dinheiro ao benefício previdenciário de quem pagou contribuições ao INSS, né? Então veja a mentalidade de que o cobertor não é curto, né? É aquela história, não tô nem aí se tem déficit ou não, tem que pagar o direito das pessoas. Direito é direito, tem que pagar, tem que dar dinheiro e tem que dar um jeito de pagar isso, né? Em algum momento o governo vai pagar imprimindo dinheiro, com certeza, e aí, tchau, aposentadoria com um poder aquisitivo, né? Então, olha o que ele falou a esse respeito. Eu não uso a palavra déficit em nenhuma operação da Previdência Social. Por quê? Porque ser humano não se mede por número, se mede por felicidade, se mede por satisfação, por se encontrar com alguma dignidade de viver, né? Então tá bom, fala isso aqui quando fala para os aposentados usarem sorrisos, usarem apertos de mão, tapinha nos ombros, para comprar remédio na farmácia quando a aposentadoria deles ou não cair ou se tornar aí praticamente irrelevante, o poder aquisitivo deles ficar destroçado de forma geral aí, né? E ele fala, inclusive, que essa questão aqui do INSS é muito importante para a sobrevivência dos municípios, né? Porque tem muito município que depende dos aposentados para conseguir aí girar a economia do lugar, que é mais um ponto, inclusive, que acaba se tornando aí uma situação de perigo econômico, né? Quando a Previdência Social quebrar, é isso que vai sobrar. Um monte de municípios também falindo da mesma forma, né? Então veja aqui que tanto por uma declaração quanto por outra, o senhor Carlos Lupe
demonstra que ele não entende absolutamente nada de economia, né? E principalmente ele não entende de contas, de gastos públicos, de que precisa de dinheiro para você gastar dinheiro, tem que entrar o dinheiro por um lado e tem que sair de outro. E um déficit de 306 bilhões de reais aqui para a Previdência Social é um buraco negro de recursos. Tem muito ministério que não tem esse orçamento. Quer dizer, eu não sei nem se a educação tem esse orçamento no Brasil. Realmente é um buraco negro de sugar recursos de outras áreas. Está tirando 300 bilhões de reais da sociedade produtiva de uma forma ou de outra para gastar isso aqui com aposentadorias, né? Ah, mas o aposentado também gira a economia. Beleza, mas ele não é setor produtivo da sociedade mais, né? E aí é o grande ponto, né? A insustentabilidade da Previdência não é apenas porque as pessoas que contribuem não dão conta de pagar o benefício de quem já está, é um esquema de pirâmide já fracassado. Não é apenas por conta disso. A sociedade brasileira inteira está subsidiando a Previdência Social. E aí, num cenário como esse aqui, o que você tem na prática é pessoas pobres subsidiando a aposentadoria de alguém que tem 5, 6 salários mínimos, 4, 5 mais ou menos salários mínimos, que é próximo do teto aí, de aposentadoria, porque realmente é uma conta que está sendo paga por todo mundo. Agora, com um ministro com esse tipo de cabeça, esse tipo de mentalidade aqui, não tem como esperar a coisa ser diferente. A Previdência, se já estava fadada ao fracasso antes, com o senhor Carlos Lupe no comando dessa pasta, meu amigo, se durar até o final dessa década aqui, tá demais, tá aí fazendo hora extra, o pessoal pode se dar por satisfeito. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.